Presidente, Então, nós demos um intervalo pelo presidente, quero encerramento só da licença. pauta do dia 15/10. Então, agora são 14h30 e vamos começar a votar os processos atrasados, que não foram votados, começando pelo dia 14 de manhã, os processos do dia 14 de manhã. Então, o primeiro item 10 da pauta, Dr. Valcir, relator. Recorrente Fazenda, interessado, Paz, Serviços Administrativos. Com a palavra o relator. Obrigado. Como bem falou o presidente, é um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em setembro de 2011, em face do acordo 14.02.00.709, de 5 de agosto de 2011. A Fazenda Nacional, ela entrou com recurso em relação ao que foi deliberado. E o que foi deliberado consta aqui da ementa. Nos casos de norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, bem como nas hipóteses em que a própria administração edita ato reconhecendo a inexigibilidade do tributo recolhido, é a contar da publicação desses eventos jurídicos que começa a fluir o prazo que o contribuinte tem para pleitear a restituição. Então, esse é o objeto da lide. Posso passar ao voto? O recurso especial é tempestivo e também atende os outros requisitos de admissibilidade quanto ao conhecimento, onde foi apresentado o acordo 93.03.00.080 na condição de paradigma. No presente feito, verifica-se que a autoridade administrativa fiscal indeferiu o pedido de restituição ou compensação formulado pelo contribuinte relativo a parcelas do imposto retido na fonte sobre lucro líquido. No despacho decisório, concluiu-se que estava extinto o dia do contribuinte de pleitar a restituição, visto que o pedido foi formulado após o transcurso de 5 anos do prazo de extinção do crédito tributário. Na decisão da DRJ, confirmou-se tal entendimento por considerar-se que a quitação do tributo, extinção do crédito tributário, ocorreu em 30 de abril de 1990 a 31 de 7 de 92, conforme DARFs florestais, e o pedido de restituição foi protocolado em 14 de novembro de 2001, ou seja, bem mais que 5 anos. Assim, na decisão hora recorrida, a lide ficou restrita à contagem do prazo de pleitear a restituição do ILL, se dar ou não a partir da resolução do Senado Federal número 82 e da instrução normativa da Secretaria Federal número 63, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 35 da Lei 7.713 de 88. Conclui-se, portanto, que, nesse caso, declarada inconstitucionalidade de dispositivo legal, o termo ACO não é a data de extinção do crédito tributário previsto no artigo 168 para restituição de indébito, mas sim da resolução do Senado Federal número 82 da Instrução Normativa número 63. A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que teria 5 anos apenas para fazer o pedido. Com a devida vênia a esse entendimento, correta a decisão hora recorrida, visto que a decisão do STF de considerar inconstitucional o artigo 35 da Lei 7.713 de 1988, o prazo para solicitar a restituição do indébito da ILL se dá a partir da publicação da resolução do Senado Federal, que foi publicada no Diário Oficial dia 19 de novembro de 96, e da IN 63 de 97, publicada em 25 de julho de 97. Esta IN, em específico, no presente feito, por se tratar de pessoa jurídica constituída sua forma de sociedade limitada. Assim, o contribuinte poderia solicitar a restituição até a data de 24 de julho de 2002, ou fez tempestivamente em pedido de restituição que foi protocolado em novembro de 2001. Salienta-se tanto a DRJ quanto no julgamento pelo CARF, não foi analisado o mérito, restringindo-se apenas à questão do termo ACO para o pedido de restituição. Do exposto, vota-se pelo conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional e no mérito em negar-lhe provimento, com o retorno dos autos à unidade de origem para análise do mérito. Doutor Andrada. Doutor Luiz pediu a palavra. Em discussão, eu queria lembrar, doutor Valcir, o senhor está levando em consideração a decisão da ministra Ellen Grace, que foi transformada em súmula do CARF, que tem que ser 5 mais 5 anos da data do pedido? Levei em consideração, até eu tenho uma observação aqui na minha tela, que eu entendo que não seria o caso de aplicar a súmula CARF 91,
porque como os fatos geradores são de 90, 91 e 92, e o pedido de restituição foi em 2001, só aproveitaria o período final de 91 e 92, ou seja, 10 anos do fato gerador. Daí o ano de 90 ficaria de fora. Sim. E o motivo de não aplicar a súmula qual foi? Pelo fato aqui de inconstitucionalidade do artigo 35 da Lei 7.713. É nesse sentido. O senhor entende não ser aplicação da súmula, tá? Seria a aplicação do Não prazo faz uma distinção. da Tá. resolução. Tá bom. O presidente está nos debates? Doutor André, sim. Antes de começar a votação, então, debates. É que me parece que é exatamente o caso, doutor Valcir, da súmula, não? Agora eu fiquei na dúvida. Uhum. Que a súmula veio justamente, não foi para encerrar a discussão sobre se conta da resolução ou não? Eu só fiz a pergunta. Uhum. Eu acho que sim. Tanto que na minha observação aqui da minha versão, não sei se tem na versão de vocês a minha observação, tem ou não? No final? Tem. Tem uma observação do doutor Valcir, se aplica a súmula ou não. Exatamente. Não, se a turma considera que nesse caso aqui é a aplicação da súmula, para mim nenhum problema. Eu fiquei Com todas as vênias, doutor Valcir, eu respeitosamente só perguntei, não disse nada, né? É que me pareceu relevante. Tivemos um pleno, doutor presidente, doutor Rodrigo pode confirmar, foram julgados mais de 500 processos sobre esse assunto, todos com aplicação do entendimento do recurso extraordinário da ministra Ellen Grace, que depois se transformou na súmula. Perfeito. Não, tranquilo. Então, inclusive para casos de inconstitucionalidade. Perfeito. O entendimento de que o direito não socorre quem dorme. Se você achasse que era inconstitucional, você pediria isso. Não pediu é porque não estava interessado. Exato. Então, voto pela aplicação da súmula CARF número 91. Então, seria daí um recurso, dar provimento parcial. Para considerar tempestivo apenas o pedido de restituição do ILL de 31/7 de 92. Porque o outro 90 morria em 2000. São dois, não é isso? Isso, são 3 anos, 90, 91, 92. 91... Eu só vi 2 pedidos. No início do seu voto, na decisão, confirmou-se o entendimento por considerar-se que a quitação do tributo e extinção do crédito ocorreu em 30/4 de 90. A 31. Foram 3 pedidos, A 31, não é E. Tá bom, tá bom. Eu acho que são 3 pedidos. 90, então, 91, 92, São de 4 de 90 a 5 de 93. Perfeito. Eu diria que era para fatos geradores até 14/11 de 1991. Pronto. 14/11 de 191. E 1991, porque o pedido é de 14/11 de 2001. Perfeito. Então, com provimento parcial à Fazenda Nacional e mantenho com retorno dos autos à unidade de origem para análise do mérito, né? Perfeito. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Obrigado, senhor relator. Eu que agradeço. Então, doutor Andrada, votando. Só conferindo aqui, presidente. Porque eu tinha notado, eu anotei certo. O protocolo não foi 14, foi 19 de novembro de 2001. Então tem que alterar essa data aí. Desculpa, Andrada. O pedido foi protocolado em 19/11 de 2001. 19/11. Estou fazendo alteração.
Estão prescritos os fatos geradores ocorridos até 19/11/91. Então, provimento parcial com retorno à unidade de origem. Eu acompanho o relator, presidente. Tem que retornar à unidade de origem para o mérito. Doutora Tatiana. Eu acompanho o relator. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, eu acompanho o relator e peço que o relator revise na página 3 do voto, terceiro parágrafo, perdão, está escrito que o pedido foi protocolado em 14/11/2001. Já alterei. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, foi dado provimento parcial ao recurso para considerar prescritos os pedidos feitos até quando, Valcirei? 19/11/2001. Até novembro de 2001. Não, é 19/11, né? 91. De 91. Não, de 2001. Os períodos anteriores, né? Os fatos geradores anteriores a essa data. Isso. Eu anotei aqui, presidente. Estou Posso passando falar? já o período, 10 anos depois. Doutor Luiz, pode falar. Por maioria de votos, é dado provimento em parte ao recurso para considerar tempestivo o pedido de restituição do ILL para fatos geradores após 19/11/91, com retorno dos autos à unidade preparadora para análise do mérito do pedido. Perfeito, doutor Luiz, obrigado. Então, parcial realmente é para a parte provida. Tem que constar no resultado. Não é o até, né? É o após. A tempestivo após. Com isso, vamos passar para o próximo item. Qual que é o próximo? Doutora Érica. É o 11. Agora é o 11. 11. Recorrente. Doutor Valcir, relator recorrente. Starvesa Serviços Técnicos Acessórios de Revenda de Veículos, interessado Fazenda Nacional. Com a palavra, o doutor Valcir Gassen. Meus caros, aqui é um recurso do contribuinte em relação ao acórdão 14.01.001.084, que tem a seguinte ementa: não tendo a contribuinte, mesmo após diligência, comprovada a existência do direito creditório, deve ser negado o direito à restituição. O recurso foi admitido, entendo que foi constatada a divergência jurisprudencial. Verifica-se que no acórdão recorrido afastou-se a preliminar de decadência admitida na instância ACO. E já em seguida, aqui que é o ponto objeto da lide, e já em seguida, afastaram a decadência e já em seguida proferiu-se a decisão de mérito, após resolução que baixou os atos em diligência. Nos acordos indicados como paradigmas, entendeu-se que, afastada a decadência pela instância superior, os autos devem retornar para a instância de origem para análise do mérito, sob pena de supressão da instância. Assim, ocorre a divergência jurisprudencial. No que se refere ao mérito, o recurso especial do contribuinte visa a reforma do acórdão analisado, uma vez que compreende que houve a supressão de instância no presente feito. Verifica-se nos autos que, de acordo com o acórdão 1624.297 da DRJ de São Paulo 1, o objeto da lei ficou restrito à decadência do direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ao maior. No entendimento da DRJ, de 5 anos. No entendimento do contribuinte, na manifestação de inconformidade da tese, os 5 mais 5 anos. Para aferir o objeto da lide, cita-se a ementa do acórdão 1624.297. Então, aqui é a tese, então, da Fazenda Nacional, no sentido de que 5 anos. Diante dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário para que fosse afastada a decadência do seu direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ou a maior, com base na tese dos 5 mais 5. Observa-se que na primeira análise do recurso voluntário, de forma silente ou indireta, afastou-se a questão do prazo decadencial para pleitear a restituição,
cita-se na íntegra o voto proferido na resolução 1402-00042, que decidiu, por unanimidade, em converter o julgamento em diligência. O recurso é tempestivo, conforme relatado, trata-se pedido de reconhecimento de direito creditório relativo ao recolhimento que tem sido efetuado a maior no ano calendário de 2000, a título de cota do RPJ, lucro real, abstraindo a questão do prazo para pleitear a restituição. A decisão da DRJ foi pela decadência. Nesta resolução abstraindo a questão do prazo para pleitear a restituição ou compensação, embora o contribuinte alegue que teria efetuado o recolhimento maior, junte a prova do pagamento e cópia dos seus registros contábeis. Não foi juntado nos autos a DIPJ 2001, tampouco as DCTFs. Aliás, não consta no pedido do contribuinte qualquer justificativa a motivação do seu pleito quanto à origem do direito creditório. Diante do exposto, propugno seja o julgamento convertido em diligência para intimar o contribuinte a apresentar a documentação para comprovar o seu crédito. Com o retorno de diligência, assim ficou consignado um relatório do acordo hora recorrido. Eles são bem sucintos, os dois votos, tanto a resolução quanto no voto agora. Em cumprimento da diligência, o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação. Diante dessa intimação, a contribuinte manifestou-se no sentido de estar com grande dificuldade para apresentar a documentação solicitada. Diante disso, procedeu-se à autoridade preparadora e apresentou o seguinte relatório: intimado a comprovar, não comprovou, manteve-se silente. Já no voto, ficou assim decidido: o recurso é tempestivo. Para que se proceda à restituição de valores pagos indevidamente, é necessário que o contribuinte comprove. Basicamente é isso. São três parágrafos. Nesse sentido, cita-se o trecho do recurso especial do contribuinte para fins de deixar claro o seu argumento de que as decisões acima, de que com as decisões acima houve a supressão da instância. 21. Os fundamentos legais da decisão quanto ao mérito seria inicialmente de competência para análise da primeira instância, pois, como se verifica, a decisão inicial não superou a questão da decadência e não averigou o documento ou assunto algum sobre o mérito da compensação. De acordo com isso, o acórdão houve por inovar, passando a analisar o mérito sem cancelamento da decisão da DRJ. Se afastar a decadência, caberia devolver o processo à origem. Não sendo feito dessa forma, a recorrente entende que houve violação ao duplo grau de jurisdição, cerceamento do direito de defesa, etc. Portanto, é direito do contribuinte, segundo as normas que regem o processo administrativo fiscal, o direito de ver apreciada a questão em duas instâncias. Fica claro que houve a supressão da instância quando, por intermédio da resolução número tal, afastou-se preliminarmente a questão objeto da lide, decadência e pleitear a restituição de compensação, e avançou-se para a discussão do mérito, e que foi proferido no acordo 1401-001-084, ou seja, a comprovação do crédito alegado com o conflito de restituição. Diante do exposto, vota-se por conhecer do recurso especial do contribuinte no mérito em dar parcial provimento para anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos à autoridade de origem para verificar se a liquidez e certeza do direito creditório é pleiteado. Esse é o voto, senhor presidente. Doutor Andrada, como vota? Presidente, eu fiquei com um pouco de dúvida, mas me parece que eu acho que a gente tem que integrar a resolução com o acórdão recorrido, porque quem abstraiu da questão da decadência foi a resolução, mas depois o acórdão recorrido prosseguiu na mesma linha, né, apesar de ter sido um pouco silente em relação à questão do prazo decadencial. Ele foi direto ao mérito, o acórdão recorrido. E a gente entende que não existe recurso especial contra a resolução, mas eu acho que nessa circunstância desse processo, eu acho que a resolução tem que se integrar ao próprio acórdão recorrido, e nesse sentido me parece correta a decisão do Dr. Valci, porque de fato a DRJ falou que estava decaído o direito de pleitear a restituição. Uhum. O acórdão recorrido integrado com a resolução afastou a decadência e já decidiu o mérito.
É, porque baixou a diligência. Já decidiu o mérito. Então, em princípio, assim, um pouco confuso esse processo, né, mas eu acompanho o relator, presidente. Posso pedir um esclarecimento, presidente? Esse acórdão recorrido é de quando? É de 2013. O acordo é de 2013. A resolução é de 2011. Perfeito. Vamos lá. O novo Código Civil ele é de quando? 2015. O que acontece é o seguinte, eu estou com uma dúvida, presidente, enorme. Olha o que o artigo 1013 do novo Código de Processo Civil diz. Caput, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 4º. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Isso é a positivação da teoria da causa madura, que me parece seria aplicável ao processo administrativo subsidiariamente, por não haver uma determinação expressa em sentido contrário. Qual é o artigo, Foi objeto. 2013. Quando o senhor leu isso, eu lembrei. Isso é a teoria da causa madura. E já se discutia a possibilidade de aplicação dessa teoria da causa madura, mesmo na vigência do Código Civil, de processo civil anterior. Mas depois ficou positivado. Agora, é bem verdade, a decisão que está sendo, a decisão recorrida foi anterior a 2015. Por isso eu perguntei, eu quero deixar para o colegiado pensar. Eu, particularmente, faço uma leitura restritiva desse parágrafo 4º, admitindo o julgamento quando é matéria de direito, quando não precisa de provas. Como nesse caso teve diligência e trouxe provas, eu tenho dúvida se cabe ou não a aplicação da teoria da causa madura. Mas eu não podia deixar de trazer para o colegiado para nós discutirmos. No mínimo, teríamos que dizer que esse não é o caso de aplicação da teoria da causa madura. E aí eu fiquei pensando em acompanhar pelas conclusões. Mas muito bem colocado. Eu não pensei nisso, mas se a gente vê um caso concreto aqui, na diligência, o contribuinte foi intimado a apresentar os elementos de prova do direito e não apresentou, né? Foi intimado. E o acordo recorrido entrou no mérito e falou, olha, ele não fez prova do direito creditório. Sim, mas ele seria intimado pela DRJ e aí ele teria dois momentos para se manifestar. A DRJ não intima, doutor Luiz. Assim como nós não, sempre quem intima é a autoridade preparadora. Eu digo que a DRJ, ao ter sua decisão de decadência reformada, poderia determinar diligência para intimar. E aí, nesse caso, ele teria dois momentos processuais de manifestação. E talvez a segunda manifestação dele, depois de saber que não apresentando o documento ele iria sucumbir, talvez fosse diferente, não sei. Estou na muita dúvida, estou só conversando com os colegas, é uma questão difícil. Eu vou reavaliar meu voto, eu vou alterar. Porque, na verdade, é o seguinte, eu entendo que esse processo retornando para a DRJ não tem sentido ela realizar uma nova diligência. A diligência já foi realizada e ele não apresentou documento. Foi oportunizado o prazo para ele. Foi oportunizado. Então, eu vou rever se esse contribuinte realmente está dormindo. O senhor, então, entende aplicável aqui a teoria da causa madura no caso? Perfeito. Porque, na verdade, não tem... eu acho que não tem nada expressamente escrito que tem que retornar para a instância inferior. Tem?
Eu acho Não, que isso é a teoria geral do processo, né? A teoria geral do processo é sempre que você afasta uma preliminar que não olhou o mérito, começa tudo do início. Sim, sim. Mas no caso aqui, quando ele foi sanear o processo com a diligência, ele já tinha verificado que não existia prova. Ao intimar para apresentar a prova e não tendo sido apresentado, eu não vou, eu posso ficar vencido, eu vou retroceder no voto. Sim. Eu vou negar provimento. Tá, doutor André está negando provimento. Doutora Tatiana, pode ir. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Luiz Eduardo. Mais uma pergunta que eu faço ao relator. O senhor entende que tem que voltar para a autoridade de origem ou para a autoridade de julgadora de primeira instância? Doutor Valci. De autoridade de origem. Mas não foi a autoridade de primeira instância que teve a decisão reformada? Perfeito. Vamos só esclarecer. Voltaria para a autoridade administrativa fiscal a verificar se tem ou não tem esse direito à restituição. Primeiro, a Receita. Não foi a primeira instância, né? Porque já foi o despacho decisório que entendeu decaindo. Sim. Autoridade preparadora. E aí Preparadora, perfeito. Entendi. Então, na verdade, é assim que nós julgamos. Né? Oi? É a foi autoridade preparadora, né? Perfeito. Essa fato, foi a questão do 5+5, né? De fato, o despacho decisório não analisou o mérito também, não. Só que aí a gente estaria dando mais do que ele pediu. Ele pediu para voltar para a DRJ. Né? Sim. A supressão de instância dele é que a DRJ não analisou. É complicado esse caso. O negócio quando está errado. Como diz o doutor Henrique, que agora voltou a estar entre nós. Ele diz que pau que nasce torto, morre torto. Exato. Faltou o Zé Henrique agora. Filosofia. Henrique, suas filosofias. Doutor Henrique voltou para o CARF, presidente? Não, ele voltou para Brasília. Superintendente da Receita Federal em Brasília. Legal. Presidente, olha, eu abro uma segunda divergência para dar provimento, para não para retornar à autoridade preparadora, para retornar à DRJ, e se a DRJ achar que deve retornar para a autoridade preparadora, ela que diga isso, porque eu não posso dar uma sentença extra petita. Com as vênias ao doutor Andrada, eu tenho muita dúvida se é o caso de aplicação da causa madura aqui. O que eu conheço de teoria é que a causa madura é só para quando já estavam nos processos todas as provas necessárias. Não foi o caso. Ele trouxe provas. Né? E isso daí não foi o caso da causa madura. Doutor Tatiana. Eu vou dar provimento para retornar para a DRJ, anular a decisão de segunda instância, né, com retorno dos autos à decisão de primeira instância que foi pedida. Presidente, eu concordo com o doutor Luiz. Então eu vou seguir a segunda divergência. Eu também concordo que tem que ir para a DRJ. Ele pediu isso, né? O senhor mantém a sua decisão, doutor Valci? Não, eu entendo que está correto o seu entendimento e da doutora Tatiana. Então o senhor dá provimento para retornar à DRJ, não aplicar a causa madura. Retorno dos autos à decisão de primeira instância, DRJ. Isso que eu ia perguntar, doutor Valci. É isso. Doutor... Então eu estou acompanhando. Então acompanhei o relator. Doutor Tatiana também acompanhou o relator. Doutor Jorge Freire. Só uma dúvida, doutor Valci. Pelo que eu entendi, o processo foi baixado em diligência para ele produzir prova acerca do indébito. Sim.
Ele foi intimado e não apresentou a prova. Isso, eu fiz questão de constar isso no meu Ok. voto, porque ele alegou que está com dificuldades em encontrar a documentação, algo assim. E aí a decisão da turma recorrida foi que precluiu o direito dele, não provou, Não provou, Bom, então há uma terceira divergência, presidente. Precluiu o direito dele produzir prova, porque ele não produziu ao fazer o pedido, ele não produziu na impugnação, ele não produziu no recurso, ele não produziu na diligência que foi analisar o recurso. Precluiu, ponto. Nega o provimento. É o voto do doutor Andrada. Doutor Andrada. Pelas conclusões. O doutor Andrada foi com base na teoria da causa madura. Eu não estou usando a teoria da causa madura. Eu estou usando a preclusão temporal. Essa é a questão. Então tem duas divergências, então. Pelas conclusões, a segunda divergência. Só que, não sei se o doutor Andrada, me pareceu que o doutor Andrada estava utilizando a teoria da causa madura. Eu acho que nem seria o caso, até para a gente evitar qualquer discussão, entendeu, Andrada? Essa questão, como bem colocou o doutor Luiz, que a prova estaria pré-constituída. Aqui não tem prova. E o direito de ele produzir prova, nós já julgamos isso em várias, até não sei se foi o doutor Valciro, de alguém nessa sessão mesmo. Ele teve várias oportunidades no interprocessual, no pedido, na impugnação, no recurso e no momento em que foi baixar a diligência, para ele produzir prova, que é a obrigação dele produzir prova. O recurso não precisava nem ter baixado a diligência, podia ter dito, não tem prova, e precluiu, como a gente já fez. Enfim, presidente, eu nego o provimento. A gente vai ter que repartir o julgamento. Vamos ver o resto aqui. Doutora Érica. Então, eu concordo com o doutor Luiz e com a doutora Tatiana, né? O doutor Valcir vai mudar, né, para voltar no DRJ. Então, acompanho o relator. Doutora Vanessa. Gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no detalhe. Que depois da fala do doutor Jorge, eu só quero confirmar. Para não complicar, se bem que eu acho que não vai complicar, que eu acho que vai ser vencido, né? Mas eu vou aderir à tese do doutor Jorge. Como em relação à questão da oportunidade de produzir prova, o contribuinte teve oportunidade, só que, infelizmente, não foi devolvido para a DRJ, né? Essa que é a questão, que houve uma supressão de instância. A questão, então, não é nem tanto a prova, é a questão da supressão de um... Supressão, só pelo fato da supressão. Porque se fosse para julgar sem a questão da supressão, eu negaria provimento. Uhum. Não teria nenhum problema. Até o outro voto que o Jorge fez referência, a gente negou o provimento porque ele não fez prova. Realmente teve oportunidade e não produziu a prova do seu crédito, né? Do seu INDEB. Aí eu vou acompanhar, presidente, o relator. Então, com esclarecimento, eu acompanho o relator. Estou votando agora, realmente O doutor Valcir só está votando a supressão de instância. Somente por esse motivo, por supressão da instância. Tá. Então, eu voto com o relator, por maioria de votos. Deu-se provimento parcial ao recurso para anular a decisão recorrida com retorno dos autos à primeira instância de julgamento. Pronto, só isso. Então, repetindo, por maioria de votos, deu-se provimento parcial para anular a decisão recorrida com retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância. Vencidos conselheiros Jorge Andrada. Esse foi o item 11. Item 12, doutora Vanessa, recorrente, White Martins. Esse já foi julgado. Já foi. Agora é o item 14.
É o 13, foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Tem 14, doutora Tatiana. Recorrente Fazenda. Interessado GF. Mating Solutions Máquinas. Martini. Como é que pronuncia, doutor Valcir? GF. Mating. Qual o número, por favor? Sim, tem 14. Interessado GF. 14. Machine Solutions. Machine Solutions, máquinas. Machine Solutions. Isso se for sotaque do Texas, né? Não for de Londres, né? Machine. Nem da Irlanda do Norte. Exato. O Dr. Luiz caiu. Vou esperar o doutor Luiz voltar. Foi a Vanessa que expulsou o Luiz, né? Vou pegar uma água aqui, pessoal. O Luiz estava cinza. Eu só coloco as pessoas no mudo, Valcir, eu não expulso ninguém. Quando esquece de desligar o microfone. Como o Dr. Luiz também grava, né? Eu não sei se... Eu acho melhor realmente esperar. Dr. Luiz, a gente estava esperando o senhor. Eu peço perdão, caiu minha conexão, eu reiniciei 2 vezes, só agora consegui entrar. Eu consigo ver todos agora, peço desculpas. É o item 14. Obrigado. Estávamos no voto do presidente, né? Não, doutora Vanessa que estava votando. Não. Já do item anterior... No voto anterior ainda, presidente. Sim, eu estou acompanhando o voto do item 11 do doutor Valcir. Doutor Luiz, foi dado provimento por maioria, né, para anular a decisão recorrida para retorno, parcial. Para retorno para a primeira instância de julgamento, vencidos Jorge e Andrada. EPPM para anular a decisão recorrida com retorno dos autos à primeira instância. O certo não seria corrigir a decisão recorrida? É porque a gente não está anulando a decisão recorrida. Anular, eu acho que estaria incorreto. A gente está aí alterando a decisão recorrida. Porque a decadência... Afastando a decadência, que ela afastou corretamente, então, mas devolvendo o processo para... É para reformar isso? Reformar a decisão recorrida. Eu não anotei nada disso de reforma ou anula. Eu anotei dado provimento parcial para determinar o retorno dos autos ao TRJ. Então eu anotei. Eu também coloquei isso. Eu acho que não deve colocar anular. Porque não, realmente não tem nenhum pressuposto de nulidade aí. Tá. Então, no meu voto consta anular, eu vou suprimir então. O meu também. Como que ficou, presidente? Os casos de nulidade são bem restritos e não se enquadram em nenhum deles, realmente. Foi dado provimento parcial, é isso? Mesmo porque está mantendo parte dela. Eu anotei, o que eu estava anotando era o seguinte, que ia ser dado provimento parcial, estou votando assim, para reformar a decisão recorrida, afastando a decadência com o retorno dos autos à primeira instância para análise do mérito. Sim, perfeito. Só acrescentar, então, afastando a decadência. A gente não tinha colocado isso nos dispositivos. Então, fica desse modo. Então, fica por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a decadência, com retorno dos autos à primeira instância do julgamento. Vencidos conselheiros Jorge e Andrada. No caso que parecia simples, já estamos 1 hora julgando esse item. Que loucura. Cara, isso é teoria da causa madura, não é simples, não. Isso é uma discussão profunda em termos de processo. Aplicação ao processo administrativo fiscal.
Item 14, recorrente, Fazenda, interessado, GF Martini, Solution Máquinas. Doutora Tatiana. Tá. É um recurso especial da Fazenda contra o acordo número tal, que por unanimidade de votos rejeitou as preliminares de nulidade da decisão do lançamento no mérito por maioria, deu parcial provimento ao recurso voluntário para que a multa de ofício seja aplicada nos termos do inciso 2 do artigo 57 da MP 2158, com a redação dada pela Lei 12873. Então, ficou que, por força do artigo 106, aplique-se retroativamente o disposto no artigo 57, com a redação conferida pelo artigo 8º da 12873, na hipótese de falta de apresentação de arquivos digitais requeridos pela fiscalização. A Fazenda, então, interpôs recurso, especial contra isso, e trazendo, entre outros, que as obrigações acessórias previstas no artigo 11 da 818, cujo descumprimento é punido pelas penalidades previstas no artigo 12 da mesma lei, são completamente distintas das disciplinadas no artigo 16 da 9779, razão pela qual não se aplica o artigo 57, mesmo após suas sucessivas modificações. Em despacho, então, foi dado seguimento ao recurso, sindicato não foram apresentados contra-razões, é o relatório. Então, eu estou conhecendo o recurso especial da Fazenda, eu concordo com o exame de despacho de admissibilidade do acórdão. Quanto ao mérito, qual seja a discussão acerca das obrigações acessórias previstas no artigo 11, se o descumprimento é punido pelas penalidades previstas no artigo 12 da mesma lei, se são completamente distintas das disciplinadas no artigo 16 da Lei 9779, razão pela qual não se aplicaria o artigo 57, mesmo após suas sucessivas modificações. Sem delongas, eu manifesto minha concordância com o entendimento exposto no acordo recorrido, o que peço licença para transcrever o voto do ilustre ex-conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho. Deixa eu ver. Só um minutinho, que o voto dele é bem... Vamos para a página 8, que ele traz, porque todo mundo já conhece os dispositivos, mas com o advento da Lei 12873 de 2013, o tipo a ser penalizado não é mais deixar de apresentar, mas deixar de cumprir as obrigações acessórias, a qual é uma tipificação mais ampla do que a anterior. Não há que se distinguir, como pretendia o referido parecer normativo, a conduta de deixar de apresentar e a conduta de não manter os arquivos, para fins de aplicação da retroatividade benigna, pois a tipificação dada pela 12783 é deixar de cumprir as obrigações acessórias, o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os documentos, quanto a conduta de não manter os arquivos à disposição. Também não há como se distinguir as obrigações acessórias de que trata o artigo 16 da 9779 da escrituração digital, objeto de regulamentação pela Lei 8.218. É incontroverso que a realização e manutenção de escrituração digital são uma espécie do gênero obrigações acessórias, cuja base legal é o citado artigo 16 da Lei 9779 de 99. Trata-se de entendimento positivado pelo próprio legislador federal por meio da citada 12766 de 2012, que alterou o artigo 57 da MP 2158. Então, o artigo 57, o que ele traz? O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração demonstrativa de escrituração digital, exigido nos termos do artigo 16 da 9779, ou que apresentar com incorreções ou omissões, será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimento nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal e sujeitar-se-á às seguintes multas. Quisesse excluir a escrituração digital do alcance das obrigações acessórias de que trata o artigo 16, o legislador o teria feito expressamente mediante dispositivo específico que ressalvasse a aplicação da nova legislação em relação às hipóteses de cumprimento da entrega de escrituração digital pelo contribuinte. A penalidade, que era de 1.000 por mês calendário, passou a ser de 500, o que indica ser esta uma linha mais benéfica. Diante de todo o exposto, superado o vício da acusação fiscal acima referido, impõe-se ao menos o reconhecimento da retroatividade benigna ao caso
em tela para que a multa seja aplicada nos termos do inciso 2 do artigo 57 da MP 2158/35, com a redação dada pela Lei 12.873 de 2013. Por tais fundamentos, orienta-se o voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para rejeitar as preliminares, né, dando provimento para que a multa seja aplicada nos termos do inciso 2 do artigo 57 da MP 2158, com redação dada pela lei, né. Somente, voltando lá para cima, o inciso 2 do artigo 57, ele traz que a multa, né, por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentar a declaração demonstrativa ou escrituração digital ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão inferiores a 45 dias, seria de R$1.000, tá? Então, ele está aplicando. Frisa-se que esse colegiado já apreciou a mesma discussão no acordo 9303008133, sendo negado por unanimidade de provimento ao recurso da Fazenda, consignou a seguinte ementa, né? À luz do artigo 106 do CTN, as infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim como do direito penal, aplique-se a lei intermediária que, posteriormente à data da infração, estabeleça a penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei já não esteja mais em vigor. Assim, deve ser observado o disposto no artigo 57, com a redação atribuída pela Lei 12.766, afastando-se os artigos 11 e 12 da 812 de 91, que combina a pena mais severa ao contribuinte que apresentou o arquivo magnético com incorreções nas informações ou perdeu prazo para apresentação dos mesmos. Então, eu estou negando o provimento de recurso da Fazenda. A doutora Vanessa queria falar? Para mim parece que o Dr. Luiz não está mais conectado. O Luiz agora está cinza novamente. Luiz, está ouvindo? Estou ouvindo todos. Tá. Estou vendo também. A gente não está vendo o senhor, doutor Nós Luiz. estamos lhe ouvindo, mas não enxergando. Olha, eu consigo ouvir, estou acompanhando. Aliás, eu acho que já existe decisão sobre esse assunto. Vocês estão me ouvindo? Sobre esse assunto da nossa turma. Sim, eu citei, doutor Luiz, o 9303008133. Doutor Jorge está pedindo a palavra. Presidente, essa discussão que a gente teve, ela é interessante. A discussão fica sentada no seguinte, a doutora Tatiana resumiu bem a Lídia aqui. Seria a seguinte, vou só fazer um introito aqui, porque eu estudei um processo semelhante e tem uma legislação recente. Então, qual é a discussão que tem aqui? Se as obrigações acessórias previstas no artigo 11 da 8.218 de 91, elas são regidas, se elas são distintas ou não daquelas previstas em aberto na Lei 9.779, certo? E aí tinha essa discussão de que o artigo 57 alterou, só que agora, eu julgando um processo, que eu pautei, mas não foi publicado, que é maior do que 8 milhões, tem uma lei 13.670, de 30 de maio de 2018, recente, portanto, que aí ela clareia no sentido que o artigo 57 não se aplica a essa hipótese, porque diz a lei, o artigo 4º da lei 13.670, artigo 4º, diz ela, a lei 8.218, de 29 de agosto de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações. E aí ela altera o inciso 1º, o inciso 2º, o inciso 3º, e ela altera o artigo 12 da 8.212 e modifica as sanções, ou seja, a mim restou claro que as infrações previstas no artigo 12 da 8.218 não tem nada a ver com aquelas previstas no artigo 57 da 9.779. Então, eu acho até que a gente julgou mal. Julgamos mal, não. Na ocasião, era uma interpretação que tínhamos. Agora, essa lei, eu acho que ela deixa claro que o artigo 57, que as obrigações acessórias que advieram da norma do artigo 16 da 9.777, da 9.779 de 99, não se aplicam a esse caso aqui, porque essa lei tratou especificamente dessas infrações, desses descumprimentos de obrigações acessórias, quanto aos arquivos magnéticos. Então, nesse sentido, não estou nem votando, estou só colocando essa questão, porque é uma legislação nova que um processo me levou a estudar. É essa consideração que eu tinha a fazer, presidente. Doutor Andrade, como vota?
Eu iria acompanhar a relatora, mas essa observação do Dr. Jorge, eu abri a legislação aqui, realmente a Lei 13.670 de 2018 alterou a redação do artigo 12 da Lei 8.218, ou seja, ela tem uma nova redação, ela alterou sem... Engraçado, hein, rapaz? Muito engraçado. É porque aqui na própria lei extraída aqui do site do Planalto, antes de colocar a 13.670, eles colocam a MP 258 de 2001. Mas eles não colocam o artigo, né? Engraçado. Deixa eu ver. Até vou adiante esse voto, doutor Andrade, só para clarear mais o seguinte, porque tinha o parecer normativo que dizia... Número 3. Exatamente. Aí eu digo aqui, ó, Dessarte, a meu juízo, resta claro que com a edição da referida lei, essa que eu falei agora, 13.670, o item 4.6 do parecer normativo que eu mencionei antes aqui, eu acho que é o parecer normativo FB número 3, de 10 de junho de 2013, não faz mais qualquer sentido. Não havendo que se falar que a aplicação das penalidades do artigo 12 da 8.202, da 8.202 por infração aos termos do artigo 11 dessa lei, não pode gerar a multa mais gravosa, mas sim a geral que trata o novo artigo 57 da MP. Então, eu acho que essa legislação, ela trouxe um entendimento que vai de encontro à conclusão do parecer. O parecer dizia o que nós estávamos julgando, que a doutora Tatiana bem coloca aqui no voto dela. E eu acho que agora, com essa legislação, o legislador, ao menos, deixou claro que essa norma ela tem aplicação específica, e não a genérica lá do artigo 57. Pode repetir o número, doutor Jorge, por favor, o número da lei. É 13.670, de 30 de maio de 2018, publicado na mesma data em edição extra. 13.670. Artigo 4º. A Lei 8.218, de 29 de agosto de 91, passa a vigorar com as seguintes alterações. Até me chamou a atenção, porque eu não consegui ver muita distinção da nova penalidade em relação à anterior. Mas resta claro no inciso 2 do artigo 12 da nova redação que multa equivalente a 5% sobre o valor da operação correspondente limitada a 1%, aí eu negrito no meu voto, aos que omitirem, que é o caso do voto do processo da doutora Tatiana, ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos. Então, essa lei está clara nesse sentido, né? Está falando da omissão ou incompletude do arquivo, né? Mas como a multa, agora a multa está mais especificada, né? Mas como a multa ela aumenta pelo CTN, a gente não poderia aplicar retroativamente, né? E a gente tinha à época vamos dizer assim, porque a multa do artigo 12 da 818 antes dessa lei, ela não era tão específica quanto do artigo 57, né? O fato gerador é 2010, nesse processo que a gente está julgando. E assim, você não poderia aplicar uma lei nova. 2011. Né? Porque esse daqui é de 2018, né? Mas essa lei de 2018 não aumentou, não. Aumentou porque antes, pelo inciso 2, lá do artigo 57, era R$1.000, né? Não. Multa de 5% sobre o valor da operação. Foi a que foi aplicado, não? No auto de infração? Multa de 5% sobre o valor da operação. A nova multa é exatamente a mesma. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pedir vista desse processo. Eu tenho quase certeza de que eu já relatei esse tipo de questão e eu não me lembro de ter conseguido, não tenho mais de cabeça,
se é a mesma multa ou se são multas diferentes. Eu estou procurando aqui, mas a pesquisa do VER, de acórdãos, está fora do ar, então eu não consegui recuperar. Foi muito providencial à vista. Se o presidente puder converter em coletiva, faremos todos a análise. Aí eu vou reanalisar também com as considerações do Dr. Jorge sobre a Lei 13.670, né, Dr. Jorge? De 2018, o artigo 4º. Então, o resultado desse processo ficou vista a conselheira Andrada, 13.670. a conselheira Tatiana negar provimento do recurso. Perfeito? Item 15 foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 14. Item 16. Doutor Luiz Eduardo, item 16. Recorrente Fazenda, interessado catarinense comércio de materiais de construção. Perfeitamente, presidente. A minuta já se encontra na pasta compartilhada. Eu estou abrindo aqui para manter a possibilidade de fazer qualquer alteração que se faça necessária. Só um minuto, estou abrindo. É o 16. Não. Eu realmente estava com problema de conexão e tive que me conectar roteando a rede pelo celular. Então eu peço a todos desculpas pelo incômodo, está tudo muito lento para mim. Qual é o item, presidente? Perdão. Item 16 da pauta. 16. Obrigado. Eu estou abrindo somente leitura. Alguém abriu na minha frente. Vocês poderiam fazer o grande favor de fechar para que possa... Já fechei, doutor Luiz. Muito obrigado. Eu estou habilitando a edição. É que está lento. Eu cliquei o mais rápido possível, mas não... Perfeito. Está aberto. Não, está somente leitura. Salvar como... Não tem problema, não. Com a palavra, relator. Sim, senhor presidente, 1 minuto. Presidente. Sim. Trata-se aqui de imposto de renda da pessoa jurídica e período é 2009, 2010 e o caso é multa, se ela pode ser agravada ou não. O lançamento foi de arbitramento com base na receita bruta, por falta de apresentação do livro registro de inventário, arquivos digitais e notas fiscais. Houve desclassificação da escrita contábil e, posteriormente, omissão de receita por depósitos bancários. A multa foi agravada, além de ser lançada a multa regulamentar por atraso na apresentação de arquivos magnéticos. Sujeito passivo apresentou impugnação, mas a Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte negou o provimento, então o sujeito passivo apresentou recurso voluntário e o acórdão recorrido 12.001.002.152 deu parcial provimento ao recurso apenas para desagravar a multa de 112,5% para 75%. Então, a Fazenda Nacional apresentou78 especial para discutir o agravamento dessa multa. Trouxe como paradigma os acórdãos 201.78.413 e 9101.002.997, argumentando que bastaria ser atendido de forma literal e objetiva um dos critérios do parágrafo 2º do artigo 44 da Lei 9.430, de 96, ou seja, não apresentar algum documento solicitado
ou apresentar fora do prazo, ou deixar de apresentar a prestação de alguma informação, já seria condição suficiente para ensejar o agravamento. Foi dado seguimento ao recurso, não foram apresentadas contrarrazões. Passo ao voto. Conheço, o segundo paradigma é posterior à súmula 96. Então, na época da análise do recurso, estava correta a admissibilidade. E a súmula CARF 96 diz o seguinte: a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essa omissão motivou o arbitramento de lucros. E para jogar uma pá de cal em cima da discussão, a súmula CARF número 133 diz que a falta de atendimento à impugnação, à intimação para prestar esclarecimentos, não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Então, pela aplicação das duas súmulas, nego o provimento ao recurso da Fazenda Nacional. É como voto. Doutor Luiz, perfeito na síntese do voto. Estou tentando ser objetivo para terminarmos na hora. Eu confesso que eu desconhecia, né, não estava lembrado da súmula CARF 133. Perfeito. Confesso que não sabia de cor, porque é uma súmula que não diz respeito à nossa sessão. Ela é uma súmula específica da primeira sessão, então não foi votada por nós, mas ao relatar eu fiz a pesquisa, né? Então cheguei nela. Perfeito. Acompanho o relator, presidente. Luiz, eu também desconhecia. Doutora Tatiana. E eu até anotei aqui, porque eu tenho um caso bem semelhante. E, assim, é até engraçado que eu estava até pegando, tem um acórdão nosso, que é o 9303008658, que é do Dr. Rodrigo, que ele coloca na ementa, né, que o atendimento incompleto das intimações por si só não implica o agravamento da multa no lançamento de ofício, na medida que tal fato não impediu a realização do procedimento administrativo fiscal e a constituição dos créditos tributários. E agora eu estou vendo que tem uma súmula mais específica para a omissão de receita, né? Exatamente. Olha, eu votaria contra essa súmula. Meu entendimento é outro. Mas a súmula existe, eu sou vinculado e eu aplico. Certo, eu acompanho o relator, presidente. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Item 17. Recorrente Fazenda, interessado Supermercados Santo Amaro. Parecido, Doutor Luiz Eduardo. É idêntico. É idêntico. Estou negando o provimento ao recurso da Fazenda Nacional, é o caso de aplicação das súmulas. Então... Doutora Tatiana. Acho que é o Andrada. Doutor Andrada. Com o relator. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso interposto pela Fazenda. Esse segundo eu acho que eu fui mais conciso e eficiente ao relatar, presidente. Perfeitamente. Item 18. Fazenda Nacional. Interessado Factem, serviço de cobrança. Bom, é bem parecido com o que a gente julgou agora, né? Porque também trata-se de agravamento, né? Da multa. É um recurso especial da Fazenda, né? Posso ir direto ao voto? Acho que é melhor, né? Sim. Então, sem delongas, eu concordo com o irretocável voto constante do acordo recorrido. Eu até vou ler uma parte. Peraí.
Só um momentinho. É que esses acordos aqui da primeira sessão é complicado. No presente litígio está em discussão como se pode verificar no auto de infração, especificamente na descrição dos fatos, enquadramento legal, omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. É a mesma situação do Dr. Luiz, tá? Que trata de multa agravada. Então, eu não vou ler tudo, porque eu só queria passar a parte do fato, né? Aí eu trouxe o entendimento que a gente já proferiu no acordo 9303008658, né? Mas, doutor Luiz, qual que era a súmula mesmo? Desculpa, eu vou citar a súmula que eu esqueci. 133. Súmula 133. A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. A gente se enquadra justamente no meu caso aqui, a súmula CARF 133. Então, considerando que o atendimento parcial de intimação desse caso do sujeito passivo não causou um prejuízo, né, concreto, e aí eu vou colocar que eu vou aplicar a súmula 133, eu estou negando provimento e recurso da Fazenda, tá? Doutora Andrada. Só para confirmar se as situações são iguais, nesse caso aqui, a falta de atendimento, a prestação de esclarecimento decorreu do lançamento por omissão de receita, é isso? Omissão de receita. Por isso que eu li lá em cima. Por essa súmula aí, a falta de atendimento à prestação de esclarecimento, se o resultado das intimações for omissão de receitas ou for arbitramento, não se aplica Por favor, doutor Luiz. For presunção de omissão de receita. Se for omissão de receita provada por prova direta, eu entendo que a súmula não alcança. Sim, mas aqui foi feito para depósito bancário. É depósito bancário e arbitramento, né? Exato. Depósito bancário e arbitramento. Ok, sendo exatamente a situação, acompanhe a relatora, presidente. Doutor Luiz. Sim, senhor, presidente. Acompanhe a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Acompanhe a relatora. Também acompanho. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Item 19, também doutora Tatiana. Recorrente Fazenda, interessado Fundação Buni. Tá. Limitada. Certo. Aqui... Buni. Acho que é Buni, sei lá. É um recurso da Fazenda, né? Que deu provimento ao recurso para reduzir, contra um acordo que deu provimento ao recurso para reduzir o percentual de multa de ofício de 112,5%, né? É omissão de receita, depósito bancário de origem não comprovada. Só que nesse caso aqui, eu estou não conhecendo o recurso, né? Porque, ora, no acordo recorrido, o sujeito passivo não apresentou as notas fiscais porque não as tinha. É bem diferente de apresentar documentos fora do prazo ou deixar de apresentá-los. Eis parte do voto recorrido. Então, aqui eu trouxe parte do voto recorrido. Sustento que a majoração da multa de ofício deve ser cancelada, pois ao se compulsar aos autos, verifica que a recorrente respondeu os termos de intimação, tanto que o TVF justifica a majoração, no fato de que a recorrente intimada várias vezes deixou de apresentar suas notas fiscais. Ora, deixou de apresentar porque não as tinha, já que se tratava de receita omitida, mas apresentou espontaneamente os extratos bancários e os livros. Logo, não cabe a majoração da multa de ofício, pois não se verificou nos autos que a recorrente tenha deixado de prestar esclarecimentos. Além disso, vê-se que apresentou espontaneamente, então, extratos bancários e livros, e não se constatou que o sujeito passivo tenha deixado de apresentar esclarecimentos solicitados. Por isso, se afastou a multa. Os acordos paradigmas trazem situação diversa, eis que naqueles casos tratados, o atraso do atendimento de intimação do ofício para prestar esclarecimento, houve atraso, né, do atendimento à intimação do fisco para prestar esclarecimento. Então,
Eu trouxe aqui a ementa do acordo paradigma, fala, aplicar-se a multa agravada em percentual de 112,5% e 225%, sempre que o contribuinte não atender no prazo marcado a intimação do ofício para prestar esclarecimento. Aí depois o acordo 104, 22, 117 traz que a falta de atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado a intimação formulada pela autoridade lançadora para prestar esclarecimento autoriza o agravamento da multa. Então, por conta disso, eu acho que são situações diversas, né? Eu não conheço o recurso especial interposto pela Fazenda. Doutor Andrada. Andrada, eu não estou te ouvindo. Nos paradigmas, só pela ementa, acho que não é possível saber porque ele colocou basicamente a letra da lei, né, no prazo marcado. Eu vejo só uma diferença aqui. A questão é que no acórdão recorrido foi para apresentar as notas fiscais, né? Pelo menos estava lá no voto do conselheiro, ex-conselheiro Alberto Pinto. E aqui, pelo menos nas emendas, fala em prestar esclarecimentos. São situações diversas. Apresentar documentos e prestar esclarecimentos. Prestar esclarecimentos, existe previsão legal para agravar a multa, com exceção dessas agora simuladas, né? Mas, considerando que o acórdão recorrido foi para apresentar documento e os paradigmas para prestar esclarecimento, eu acompanho a relatora pelo não conhecimento, presidente. Doutor Luiz. Com todas as vênias, eu entendo que a diferença factual ela é não essencial, porque o artigo 44 ele coloca no mesmo dispositivo, dando o mesmo entendimento, ele usa inclusive termo ou, prestar esclarecimento ou apresentar documento. Então, eu não vejo essa diferença. Deixa eu abrir aqui o artigo 44 e ler para vocês. Para mim, era só para prestar esclarecimento. Só um minuto. É porque ele é cheio de modificações, né? Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Os percentuais de multa a que se refere o inciso 1º do caput e o parágrafo 1º do artigo serão aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado da intimação para 2 pontos. Inciso 1º, prestar esclarecimentos. Inciso 2º, apresentar os arquivos ou sistemas. 3º, apresentar documentação técnica. O senhor tem toda a razão. Ele não fala documentos. Isso daqui é o meu entendimento, que não há explicação e esclarecimento sem apresentação de documentação comprobatória. Então, para mim, são as duas coisas iguais. Entendi. Relator? Estava fazendo meu voto sem olhar a lei, né? Então, isso é importantíssimo. Então, com todas as vênias, eu vou abrir a divergência. Conhecendo. Doutor Balcer? Eu posso pedir um esclarecimento? Sim, doutor Andrade. Doutor Luiz, o parágrafo 2º fala prestar esclarecimentos, apresentar os arquivos digitais, né, que não é o caso do acordo recorrido, e 3, apresentar documentação técnica que trata o artigo 38, que também não é caso de apresentação de documentos. Totalmente. O esclarecimento, para mim, é que é o documento. Ah, tá. Você não me esclarecer sem apresentar documento, que para mim não esclarece nada. Você abrange a apresentação de documentos dentro dos esclarecimentos. Exatamente. Okay. Eu estava fazendo meu voto sem olhar para a lei. E isso daí é um problema sério, porque a gente sempre tende a achar que está escrito aquilo que nós interpretamos dela, e não a letra. E aí eu, ao proferir meu voto, abri a lei e expliquei exatamente como eu entendo. Não está escrito o documento, mas para mim um esclarecimento sem documento e nada é a mesma coisa. Então,
Esclarecido, doutor Andrada? Doutor Valcir? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora. Doutora Érica? Com a relatora. Doutora Vanessa? Também com a relatora, presidente. Não Também voto com a relatora, por não conhecer. Então, por maioria de votos, não se conheceu do recurso. Conhecido o conselheiro Luiz Eduardo, que conhecia. Item 20, doutora Vanessa. Recorrente Fazenda. Interessados Souza Jesus Comércio Atacadistas de Carnes e Couros Limitada Microempresa. Semelhante o caso. Deixa eu pegar ele aqui, presidente. Desculpe, foi meu telefone que tocou aqui com o microfone aberto. Já está na pasta. Só pegar aqui. Então, aqui, trata-se de recurso especial de vigência interposto pela Fazenda Nacional, buscando reforma do Acordo 11.02.001.301, que negou provimento aos recursos voluntários e ao recurso de ofício. Então, a ementa, eu transcrevo aqui, não resignada com a parte do acordo que negou o provimento ao recurso de ofício, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial suscitando divergência com relação à manutenção do desagravamento da multa de ofício. Foi reduzida de 225% para 150%. Então, trouxe aqui os acordos, foi dado seguimento, por se entender como comprovada a divergência. O acordo recorrido entendeu inadmissível o agravamento da penalidade em face da falta de atendimento à intimação, que ensejou a presunção de emissão de receitas, ao passo que os paradigmas mantiveram o agravamento imputado em razão da falta de atraso no atendimento à intimação, da mesma natureza. Então, os responsáveis tributários apresentaram contrarrazões ao recurso especial da Fazenda, requerendo preliminarmente não conhecimento e no mérito negativo de provimento. Na mesma oportunidade, foram apresentados recursos especiais pelos responsáveis tributários, os quais não tiveram prosseguimento, negativa essa confirmada em sede de julgamento de agravo. Então, aqui a admissibilidade, como teve a alegação, eu só trago aqui que eu concordo com os termos de admissibilidade do recurso especial, que consideraram como atendidos os requisitos, né? Consta do acordo recorrido as seguintes justificativas para manter a redução da penalidade promovida na decisão de primeira instância. Então, por fim, no tocante ao recurso de ofício, é de se notar a razão pela qual a fiscalização decidiu agravar as multas aplicadas. A justificativa consta no termo de verificação de infrações. Considerando a falta de esclarecimento, quando intimado sobre a origem dos valores creditados em suas contas bancárias, foi aplicado o agravamento de metade da multa supracitada, totalizando a aplicação de 225%
de multa de ofício, conforme dispõe o artigo 959, inciso 1 do RIR de 99, e artigo 44, parágrafo 2º da Lei 9430. A DRJ argumentou que a causa do agravamento foi a mesma que motivou a imputação da infração constatada, qual seja a omissão de receita. Em razão à instância a qual já me manifestei sobre minha discordância em relação à maior parte da jurisprudência dessa casa, que se inclina no sentido de restringir o agravamento da multa a situações em que a falta de cooperação do contribuinte causa prejuízos para a ação fiscal. Nesse sentido, penso que a sanção para o dever geral de prestar informações, contido nos artigos 917 e 918 do RIR 99, relativamente ao contribuinte que é fiscalizado, está contemplada na previsão legal do agravamento. Dado obstante, no presente caso, a consequência para o não atendimento à intimação para a comprovação da origem dos depósitos bancários já está na raiz da própria hipótese legal prevista no artigo 42 da 9430. A sanção, se é que se pode assim falar, será a consolidação da presunção de omissão de receita. Para essa omissão do contribuinte não cabe outra sanção. Portanto, a situação não se enquadra naquele dever geral de prestar informações. Doutora Vanessa, essa aí é a súmula. É a súmula, né? É a súmula citada pelo doutor Luiz, que a gente não conhece. Tá. É a aplicação direta da súmula. Sim. Foi o que eu pensei também da leitura do... Aqui eu estava até trazendo justificando o conhecimento do recurso, né, o prosseguimento do recurso especial. Aí no voto eu fiz esse arrazoado também, até se tem um acórdão da conselheira Edeli, 9101005083, mas então eu vou acrescentar a súmula, que eu não conhecia também. É a súmula 13. 113. Ou 133? 133. 133. Então, eu estou negando o provimento. Só vou acrescentar no voto, então, a aplicação da súmula, que eu também não tinha visto. E aí eu estou negando o provimento do recurso. Da Fazenda. Deixa eu só pegar a súmula. É o voto, presidente. Doutor Andrada. Com a relatora. Com a relatora. Com a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Com a relatora. Também voto com a relatora. Por unanimidade de votos, negou-se provimento do recurso especial. Item 21. Vamos fazer um intervalinho, presidente? Vamos, só vou chegar no próximo aqui, a gente faz intervalo. Porque agora, Rodrigo, você só fala, porque só tem os retirados de pauta, porque os 22 e 25 já foram julgados, aí a gente encerra a parte da manhã do dia 14, aí depois do intervalo a gente volta para o dia 14, parte da tarde. Faltam só 5, da tarde do dia 14. Então está encerrado Isso. o período da manhã do dia 14.